Quando a gente fala de desfechos, a gente pode ter desfechos compostos. O que é isso? Eu trouxe um exemplo aqui do lado para a gente poder entender. Mas a gente pega e junta desfechos. Nesse exemplo aqui, a gente estava comparando... Foi um estudo que comparou TAV, ou seja, a terapia percutânea de troca valvar contra a cirurgia, realmente. E qual foi o desfecho que eles avaliaram? Morte, acidente vascular cerebral e rehospitalização. Então, ele não pegou um desfecho só. Se o paciente teve qualquer uma dessas 3 coisas, ele vai contar. E por que que isso é útil e por que que isso não é útil? Vamos entender. Vantagem de desfechos compostos. Relação estreita entre os desfechos. Então, o paciente que evoluiu com óbito e o paciente que evoluiu com AVC, ele vai contar uma vez só. E eu tenho aqui desfechos, entre aspas, com alguma relação. Às vezes, o paciente que evolui com AVC, ele também é o paciente que vai evoluir com óbito. Então, como são desfechos muito parecidos, vale a pena unir eles. A rehospitalização também tende a ser pacientes mais graves. Então, no geral, a gente está falando aqui de pacientes com problemas mais graves, mais adversos, mais problemáticos aqui, situações mais problemáticas. Então, a gente consegue unir esses 3 efeitos. A gente consegue detectar melhor também os efeitos, porque a gente consegue ter uma visão ampla. Por exemplo, a gente consegue saber aqui que a TARV é melhor em 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ter aquela visão ampla, a gente consegue resumir o nosso resultado. E mais opções de apresentação, que a gente consegue apresentar unido aqui, a gente consegue expor melhor o resultado do nosso estudo, a forma como a gente está demonstrando ele. Mas qual que é o problema disso? Vamos supor que na cirurgia a gente teve 15,1% aqui de desfechos, eventos adversos, e na TAV a gente teve 8,5%. Mas vamos fazer uma suposição, não é isso, o estudo separou isso aqui, está claro lá, mas vamos supor que não seja assim. Vamos supor que a gente teve um problema aqui, e que, na verdade, o estudo está escondendo que 8,5% da TARV aqui, 8% disso tudo aqui foi óbito. Enquanto aqui, desses 15%, 13% foi rehospitalização, 1% foi AVC e 1,1% foi óbito. Opa! Então, a gente teve menos desfecho aqui na TAV, mas os desfechos da cirurgia, apesar de terem sido mais... Na TAV teria tido muito mais óbito do que na cirurgia. Então a gente teria um problema aqui totalmente escondido dentro desse gráfico que juntou os desfechos. Então isso seria um problemão, isso seria uma situação que seria complicada. Não é o que aconteceu aqui. Todos os 3 desfechos foram melhores aqui na TAV do que na cirurgia nesse estudo. Mas poderia ter sido o contrário e poderia estar sendo escondido pela essa união aqui. Porque a rehospitalização poderia estar jogando a cirurgia para cima, sendo que, na verdade, as mortes por TAV seriam maiores do que da cirurgia. Entendeu? Impressão enganosa de efeitos. Então, é exatamente essa mesma coisa que eu falei. E, no caso, a gente tem essa necessidade de análises separadas exatamente para a gente poder entender. Opa, quanto disso é contribuído por óbito, quanto é contribuído por AVC e quanto é contribuído por rehospitalização. Porque, apesar da gente ter desfechos aqui relacionados, que marcam gravidade... É muito pior um paciente que evolui com óbito do que um paciente que foi só rehospitalizado, certo? Quando a gente conversa sobre desfechos, a gente tem aquela classificação de desfecho duro e aqueles desfechos que a gente consegue medir como coisas mais práticas, mais diretas do paciente. Desfecho duro é aquilo que a gente consegue medir com clareza. Por exemplo, o paciente morreu ou não? Quanto que está a pressão arterial do paciente? Como que está a sobrevida? São valores que a gente consegue observar com sim ou não e a gente consegue medir objetivamente. Enquanto a gente tem alguns desfechos mais subjetivos, que é, por exemplo, a escala de Zubrod, que é a escala da ECOG, que é para poder determinar quanto que está a capacidade do paciente, como que ele está em questão de mobilidade, como que está a funcionalidade dele. Então, o paciente está no leito, o paciente está deambulando, são coisas mais subjetivas. Então, existe essa diferença de desfecho. Os 2 tipos são possíveis em ensaios clínicos e tudo depende do objetivo do nosso estudo. Aqui a gente tem os 6 Ds principais também que a gente estuda, que é se o paciente morreu, se o paciente teve doença, se ele teve desconforto, incapacidade, se ele ficou insatisfeito com a situação, se aquela coisa também custou muito caro, custou barato, se está num preço adequado, se valeu a pena fazer em questão de custo-benefício. Então, tudo isso são coisas estudadas em questão do desfecho de um ensaio clínico randomizado e de vários outros tipos de estudos que a gente já conversou bastante.